apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá, mais um momento de estudo. Que bom, né? Pedindo sempre para que a dona Ivone do Amaral Pereira nos conduza nessas reflexões da vida. Ela está falando aqui, né? Nós estamos estudando primeiro o livro A Luz do Consolador, onde ela mesma fala um pouco dela. E as coisas que ela fala são importantes. Primeiro, para a gente conhecê-la. Segundo, para a gente fazer uma análise da nossa vida. Porque nós vamos ver o sofrimento dela nesta reencarnação ligado ao passado, ao suicídio. Para a gente entender o livro Memórias de um Suicida, onde cada um teve uma vida, cada um cometeu suicídio, passam por um sofrimento terrível no mundo espiritual, pela desobediência, pela desorganização, mas o livro Memórias de um Suicida é um livro tão fantástico, tão maravilhoso. Veja, que é um livro que ninguém morre. Acaba o livro, todo mundo renascendo, todo mundo dando sequência à vida de uma maneira mais organizada, de uma maneira mais firme, embora tenham sofrido. Porque esse sofrimento, ele faz parte da lei natural de causa e efeito. Ora, quem não conhece o sistema penitenciário brasileiro? Todo mundo, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, todos nós já ouvimos falar, tem matérias sobre Bangu, né, sobre os presídios de Bangu. Ora, se alguém cometer um crime, a probabilidade de ser pego é gigantesca. E de ir para o presídio, idem. E de passar por esses perrengues do presídio, também. Então, quem teve a ideia de ir para o presídio? Ora, livre-arbítrio. Quem decidiu ir de encontro às leis dos homens que o levaram ao presídio. Então, está sofrendo? Está sofrendo. É o famoso sofrimento que Jesus falava. É o ranger dos dentes, né? É das trevas interiores. É esse sofrimento que a gente busca. Mas por que a gente busca? Alguém quer ser preso? Alguém quer sofrer? Não. Mas por que a gente caminha? Por falta de visão de futuro. Esta falta é a falta da fé raciocinada, da visão de futuro, de concatenar as ideias. Como eu falo lá no nosso abrigo, no nosso trabalho lá, né, é a catraca funcionando. Né? Porque quando o cérebro começa a raciocinar e a gente vê o futuro, a projeção do futuro, a visão de futuro, ora, a gente muda de ideia. Porque quando vai tomar uma ideia, tomar uma decisão, muitas vezes na empolgação só vê o aqui e agora. Descarregar a raiva, descarregar a mágoa, descarregar a tristeza, descarregar as frustrações, sem raciocinar. E depois? Quais são as consequências? Amanhã, depois da manhã, daqui a um mês, na próxima reencarnação. Então, é esta visão de futuro, mesmo para o materialista, é a visão de futuro que falta para a gente nas tomadas de decisões. Então, a Ivone está falando aqui dessa vida dela agora como Ivone, né? Numa situação de pobreza, essa falta de instrução, né? Que para ela foi uma grande provação, porque é um espírito ligado ao conhecimento. Já é um espírito acostumado a ter o intelecto desenvolvido. E nasce justamente numa condição onde não tem acesso a essa instrução. Nós, como o nosso programa é de estudo, todos têm que estar aí com o livro dos Espíritos à mão. Nós vamos estudar agora a questão 258 do livro dos Espíritos, no capítulo 6, a vida espírita. E o Kardec fala o seguinte, olha... Na espiritualidade, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que acontecerão durante sua vida?
E aí, o que você acha? Antes de reencarnar, você acha que você teve consciência da previsão, do que ia acontecer? Como é que funciona isso, né? E os espíritos dizem o seguinte, olha, que muitas vezes a própria pessoa escolhe o gênero de provas que quer passar. Ele tem esse livre-arbítrio. Como é que funciona? Sabe, outro dia, lá no abrigo, nós colocamos uma tela de mosquito, né? E uma criança, que não é nem comum isso, mas ela foi lá com o lápis dela e ficou mexendo, furando a tela e rasgou a tela. E aí eu chamei ela, falei, olha, você sabe que tudo aqui é doação. Você sabe o que é isso que você rasgou? Aí ele falou, uma tela. Eu falei, mas tela de quê? Aí ele, de mosquito. Eu falei, mas qual o objetivo de ter colocado essa tela de mosquito aí na janela? Aí ele, para não entrar mosquito. Mas se o mosquito entrasse, o que o mosquito ia fazer? Ia picar a gente. E se o mosquito picasse você, o que ia acontecer? Ia coçar. E o que mais? Porque lá tem muito processo alérgico, né, de picada de mosquito. Aí lá ia coçar muito, ia ter que botar remédio e tal. Eu falei, então, nós colocamos isso para beneficiar quem? Aí ele parou. Eu falei assim, você acha que a gente está querendo cuidar de quem? Aí ele, de mim. Eu falei, exatamente. Nós colocamos isso para cuidar de você. E aí você foi agora e rasgou. O que vai acontecer? Os mosquitos vão entrar. Eu falei, isso mesmo. E vai picar quem? Ele, vai me picar. Eu falei, pois é. E agora, como você vai resolver essa questão? Aí a saída dele, tia, eu vou pagar a tela. Eu falei, é mesmo? Ele falou assim, é. Eu falei, quanto é que você acha que custou a tela? Ele tem 9 anos. Eu falei, quanto você acha que custou a tela? Ele, R$500? Aí eu falei assim, não foi R$500. Olha, foi, na verdade, R$18 essa tela. E você vai pagar. Ele falou, vou. Aí, tá bom. Eu chamei a mãe dele, né? Ele não tinha condições de pagar, mas eu chamei a mãe dele e falei, olha, vamos combinar o seguinte, eu vou chamar você na frente dele e vou falar que ele vai ter que pagar isso. E ele vai ter que pagar em trabalho. Aí ela falou, olha, Teberê, o padrinho dele, todo sábado, dá R$2 para ele tomar açaí. E aí ele paga com esses R$2. Eu falei, então tá fechado. Vamos ver se ele vai oferecer os R$2. Tá bom. Aí fomos lá na reunião, mas isso tudo muito formalmente, sala de reunião, sentado, eu expus o caso, e aí eu falei, e aí, como é que você vai resolver? Ele falou assim, não, eu vou pagar porque eu tenho dinheiro. Eu falei, que ótimo. Eu falei, como? Ele, aí ele contou, né? Meu padrinho me dá R$2 todo sábado. Eu falei, então tá bom, então você vai fazer o seguinte, todo sábado você vai guardar e na segunda-feira você vai trazer R$1. E aí você quita a sua dívida e em 18 semanas você quita a sua dívida. Tá bom? Tá. Aí, no primeiro sábado, ele deu R$1, no outro ele trouxe R$2, porque eu também, tratando ele muito formalmente, e ele pagou toda a despesa lá, os R$18. E foi muito interessante, porque em um outro momento, né, tinham as crianças lá, e eu cheguei justamente para dar alguma lição de moral ali para eles e tal. Quando eu comecei a falar, ele falou assim, olha, aqui não é brincadeira não, hein? Porque eu já tive que pagar o que eu causei de prejuízo. Então, na verdade, para ele, isso foi uma coisa altamente importante, porque ele fala para todo mundo isso, que ele quitou uma dívida de prejuízo que ele causou. E ele fala, aqui não é brincadeira não, aqui a coisa é séria, né? Então, da maneira que foi levado. Então, é o que está acontecendo aqui nessa questão 258, no mundo espiritual. Lá, nós estamos vendo as bobagens que fazemos. E aí, nós sempre falamos, olha, eu vou pagar, deixa que eu vou pagar. Me bota lá que eu pago, né? Mas só que quando reencarna, tem o esquecimento e tem as distrações. Porque nós não favorecemos a se ligar ao mentor através da prece, para a gente entender o que a gente veio fazer aqui. Porque muitas pessoas falam, eu queria saber qual é a minha missão. Olha, a sua missão é viver. É a primeira missão. Agora, os detalhes, você pode ter acesso. Faz as suas preces
e pergunta ao seu mentor: olha, me lembra aí, o que eu tenho que fazer mesmo, hein? E medita. E você pode esperar que você vai receber as inspirações, porque as coisas acontecem naturalmente. Então, o Kardec, né, fala que a gente escolhe. E o Kardec, na 258A, ele fala assim: então não é Deus que impõe os sofrimentos da vida como castigo? E o que é castigo? Não é isso? Esse caso que eu contei do menino, ele foi castigado? Não, foi a consequência dos atos dele. Eu dei muitos anos aula no Talavera Bruce, lá o presídio lá de Bangu. E a gente falava muito sobre isso, né, com as mulheres. Eu sempre falava, olha, todo mundo sabe como funciona Bangu. Por que você decidiu vir para cá? Ah, eu não decidi vir para cá. Eu falei, não. Ora, as suas atitudes não te levaram para cá, então nós estamos o tempo inteiro decidindo aonde a gente quer ir. Só que o que falta para a gente? Visão de futuro, visão de progresso espiritual, visão espiritual de futuro. Então, como a gente fica só preso no aqui e agora, então a gente começa a fazer as escolhas equivocadas. Então, Kardec fala aqui: nada acontece sem a permissão de Deus, que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então, faz parte da lei. Nós precisamos compreender essa lei. Então, ela está falando aqui que aos 12 anos de idade, ela já escrevia literatura e tão rápida e facilmente o fazia que, suponho, se tratava antes de um fenômeno de psicografia. Então, ela já tinha essa facilidade tão grande e como ela tinha a mediunidade ostensiva, com a vontade dela, o que acontece? Havia essa aproximação espiritual. Toda vez quando a gente emprega muita vontade em alguma coisa, a vontade é uma potência da alma, né? Leon Denis estuda muito bem isso no livro O Problema do Ser e do Destino. Ele estuda muito bem no livro Depois da Morte. Então, vontade é uma potência da alma. Toda vez quando a gente acessa essa vontade, nós acessamos o mundo espiritual. E a vontade nossa, né, o assunto que vai estar envolvido, aí vai ser o assunto pertinente ao grupo de espíritos que nós vamos atrair para a nossa vida. Porque nós sempre estamos com vontade de alguma coisa, né? E a vontade é essa grande potência. Como a vontade dela de se instruir, de escrever, de ler, era tão grande que acabava que ela atraía esses espíritos. Então, ela falou que, no entanto, ela aprendeu também um pouco de música, né, com um excelente professor. Ela, inclusive, chegou a dedilhar no piano. E aí ela disse assim, olha, não podendo prosseguir com esse estudo por dificuldades invencíveis, fui obrigada a renunciar também a esse ideal. E ela disse assim, essa era a minha provação, renunciar sempre, renunciar também ao desejo de estudar. Essa renúncia dela é que é uma grande provação. E você que está nos ouvindo, você acha que você está sempre precisando renunciar a alguma coisa? Né? Vamos fazer essa reflexão. O que eu tenho sempre que renunciar? O que está acontecendo com a minha vida? O que está sempre se repetindo na minha vida? Porque a Ivone, ela vai identificando, né, as coisas que vão acontecendo na vida dela e ela vai dando rumo à vida. É tão interessante que tem um caso dela, que, se eu não me engano, eu não sei se é no livro Devassando o Invisível, não sei. Mas ela conta um caso que o título do caso se chama até O Beletrista. Né? Beletrista é a pessoa que escreve muito bem. E ela estava numa situação financeira assim
péssima, péssima mesmo. E apareceu esse espírito para ela e propôs para ela o seguinte: olha, eu vou te contar uma história ótima, você escreve e você coloca o seu nome. Eu autorizo você a colocar o seu nome nessa história. Você vende essa história vai ser muito boa, vai render finanças, e eu te autorizo a colocar seu nome como autora. Você vende o livro e esse dinheiro fica para você. E ela ficou pensando naquilo, né? E ela foi falar com o doutor Bezerra, espírito. E o doutor Bezerra falou que não, isso era uma decisão pessoal dela, que ela decidisse. E aí ela pensou, e ela preferiu não aceitar, porque ela pensou nas possibilidades, o que poderia acontecer, a visão de futuro. Ela começou a fazer a projeção e ela decidiu não. Quando ela decidiu por não utilizar esse método, o doutor Bezerra falou para ela que ela fez muito bem, né? E era um livre-arbítrio, era uma prova de livre-arbítrio dela para ela decidir se ela ia querer uma fama pessoal, porque isso iria projetá-la como uma autora de um best-seller, né? Ia trazer para ela uma projeção muito grande na área da literatura, e ela preferiu que não. Ela preferiu trabalhar no silêncio, mas desta vez trabalhar para o bem. Eu estou lembrando aqui agora de um filme que eu assisti, uma comédia. Gente, eu recomendo essa comédia, é imperdível. Se chama O Julgamento do Diabo. Olha, que comédia interessante. Até para a gente entender alguns processos de literatura que acontecem, que às vezes um determinado livro ele faz um sucesso, às vezes assim, mundial, uma coisa assim, né? E que a gente não entende por que é aquilo. Só que Jesus deixou aí para a gente um grande item de análise. Ele falou o quê? Conhecerei os homens pelas suas obras, né? E aí, para a gente entender quem são as pessoas, né, que estão por trás dos livros. E esse livro, Julgamento do Diabo, é uma comédia muito interessante, que é um camarada que eram dois amigos, que depois viraram inimigos, e eles eram autores, né? O camarada escrevia, ele tinha um livro que ele escrevia, ele se dedicava àqueles personagens, ele deu vida aos personagens com tanto amor, sabe, uma história tão bacana, mas era um livro que não ia para frente, aquele livro assim que encalhava. E o outro, qualquer coisa que escrevia, fazia um sucesso danado. E lá, na intimidade dele, ele faz um pacto com o diabo, para que ele tivesse sucesso. E aí o diabo aparece para ele, né, na forma de uma mulher muito sedutora, e pergunta para ele: o que você quer? Aí ele fala: sucesso. Aí o diabo fala: ok, estamos fechados. E a partir dali, tudo que ele escreve é um sucesso absoluto. E ele começa a ficar com muito dinheiro, muita fama, e um belo dia ele se depara num vazio existencial muito grande. E aí ele começa a se lamentar. Aí o diabo aparece. E aí ele fala: o diabo, o que está acontecendo? Ele fala: olha, eu estou muito infeliz. Aí o diabo: quando eu perguntei para você o que você queria, você falou para mim que queria sucesso. Você não falou para mim que queria felicidade, né? E muitas vezes a gente, quando pede as coisas, a gente pede as coisas materiais. Ele pediu o sucesso material, associando o sucesso a uma felicidade que nem sempre andam juntas. Então, é um filme, uma comédia muito interessante, mas para a gente poder entender sobre as nossas escolhas. Porque no livro Memórias de um Suicida, muitas pessoas que estão nos casos foram pessoas que tiveram sucesso, mas tiveram um vazio muito grande. Foram pessoas que tiveram riquezas, que tiveram posições, mas que tiveram um vazio. E esse vazio se estabeleceu por falta de visão de futuro, visão de progresso. Então,
ela já estabelece que a aprovação dela era renunciar sempre. E se a gente pensar, né, a vida é passageira, a vida é muito curta, muito curta. E nós estamos assim correndo com o tempo. Hoje, né, com as facilidades da mídia, da tecnologia, nós temos tudo muito à mão. E nós ouvimos os recados na velocidade máxima, escutamos palestras em velocidade, porque a gente fica com a sensação de não querer perder tempo. Mas quanto tempo a gente está perdendo? E esse tempo que você acha que não quer perder, o que você faz com ele? O que você faz com o seu tempo? Quanto tempo você leva para você pensar sobre o que você tem que renunciar? Quanto tempo você leva para você pensar como eu preciso conduzir minha vida? Quais são os conhecimentos que eu preciso adquirir? Quanto tempo você gasta para fazer planejamento da sua vida? Planejamento de amizade, de relacionamento profissional. Qual é a visão que você tem? Então, estudar a doutrina, nós estamos nos preparando para estudarmos o livro Memórias de um Suicida. Neste momento, estamos fazendo essa integração, esse conhecimento, essa amizade com a dona Ivone. E aí, ela vem no outro item falando sobre a instrução religiosa. E ela diz assim, olha, nasci em ambiente espírita, por assim dizer, e por isso nunca tive outra crença senão a espírita. Meu pai tornou-se espírita, embora não militante, desde antes do meu nascimento, tanto assim que, logo nos primeiros dias de minha vida terrena, meu pai perguntou irreverentemente a um médium do seu conhecimento: pergunta aos espíritos aí quem foi essa criança em outra existência. Olha que interessante, né? A curiosidade dele, que é a curiosidade de todos nós, recebendo um netinho, recebendo um filho, quer logo saber, vem cá, quem é que foi, hein? Conta aí para mim, né? E ele teve essa curiosidade. E no Livro dos Espíritos está lá, que a gente pode ter esse intercâmbio, né? E agora a gente precisa saber a que tipo de espírito nós estamos perguntando. Porque não basta ser espírito para travarmos essa amizade espiritual. Mas ele teve essa curiosidade. Me lembrei agora de um caso lá no abrigo, né, que a gente também faz atendimento só para o pessoal da região, e teve um dia que a porta está fechada, então eu não sei quem é a pessoa que vai entrar, né? E quando eu fui abrir a porta, o espírito, o doutor Herman, né, pelo médium que faz esse trabalho, falou assim: vai entrar aí uma princesa. Não, vai entrar aí uma rainha, né? Aí abri a porta, aí entrou uma menina lá da região, uma criança, mais ou menos com uns 3 anos de idade, né? Numa situação financeira paupérrima, mas a mãe cuida muito bem dela, ela com hábitos, você percebe o andar dela, a maneira dela diferente. E aí o doutor Herman falou: o que você vai ser quando crescer? Aí ela olhou, virou o olhinho assim e falou assim: rainha. Aí ele falou assim: pois é, esta já foi seu compromisso na última reencarnação. Agora você aqui veio para cá, para essa região, realmente para ser uma rainha, mas ser uma rainha da caridade. Compreender sua família, seus vizinhos, fazer por onde toda essa comunidade também seja ajudada, vá para frente, né? Então ali você vê uma conversa de um espírito para um espírito, embora seja numa criança pequena, mas o espírito está ali, ouvindo e se lembrando da sua programação reencarnatória. Então, o pai da Ivone também pergunta, né?
pergunta lá para o médium, bom, pergunta aí os espíritos quem foi essa menina em outra existência, né? E aí o médium concentrou-se e respondeu, ela teve uma existência em que foi camponesa na Bélgica e seu passado foi muito tumultuoso, né? Então, só deu essa lembrança aí para o pai dela. Encerramos aqui e muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.